quando falam assim dos tradicionalistas, dos tradicionais, das pessoas que buscam viver a missa tradicional, a missa... Porque, então, pelo menos cisma prático vocês estão vivendo, né? O que acontece? O pessoal confunde muito. Isso daqui é bom esclarecer de uma vez por todas, Sim. E se quiserem façam vários cortes e tal, mas aqui é interessante. O pessoal confunde muito ser católico com as questões canônicas. Então, qual é a maior acusação contra a fraternidade sacerdotal São Pio X? Não tem uma situação canônica regular. Talvez essa é a pior, porque eles não conseguem trabalhar muito o tema das excomunhões, porque já foram retiradas, né? Eles não conseguem... Heresia nenhuma. Não conseguem no campo da heresia. Não conseguem ficar dizendo que Dom Marcelo Lefebvre era um iludido, porque tudo que ele falou aconteceu. Quer dizer, os anos mostraram que ele tinha razão. Né? Então, quer dizer, quem é honesto intelectualmente não vai atacar por aí. Então, só ficou um ponto. E o ponto é... A Fraternidade Sacerdotal São Pio X e os padres unidos a ela não têm uma situação canônica regular. Então, eles ficam batendo nessa tecla. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Qualquer congregação religiosa, quando começa a existir, ou qualquer comunidade de vida, poderia pegar até o exemplo da Canção Nova, ou da Shalom, que é conhecido por todo mundo que está aqui, né? Não para falar mal deles, né? Simplesmente para dizer, é um exemplo, né? Então, qualquer comunidade, quando começa. E não tem a situação canônica regular ainda, porque há um caminho para conseguir essa situação canônica regular. O mesmo Opus Dei. Eu fui do Opus Dei durante anos. Então, no Opus Dei também, quem conhece a vida do fundador do Opus Dei, vê a luta dele para conseguir uma situação canônica regular do Opus Dei. Quer dizer, o jurídico vem depois. Pessoal, aprendam uma coisa. Primeiro nasce um bebê, e depois você coloca a roupa do bebê. O bebê existindo é vida. A roupa no bebê é o traje jurídico. Então, primeiro existe um fenômeno chamado Opus Dei, e a igreja vai ver que tipo de traje coloca no Opus Dei, que roupinha combina com esse sujeito que acaba de nascer. Então, essa roupinha é o traje canônico. Em qualquer congregação religiosa é assim, com a Shalom foi assim, com a Canção Nova foi assim, com qualquer coisa que é realidade da igreja, primeiro nasce, há um carisma, uma coisa que nasce, e depois se verá a questão da situação canônica regular. Ninguém nasce com roupa, entendeu? Então, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, tá bom, podem dizer, não, mas tem uma situação canônica irregular. E daí? Mas daí não se pode inferir que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X não seja plenamente católica. É muito mais católica, integralmente católica, do que essas coisas bagunçadas que estão fazendo na igreja. Essas novidades que estão acontecendo agora. Né? Então, por isso eu digo, se existe alguma forma ordinária da missa, logicamente essa forma ordinária é a missa de 1500 anos. Essa é a ordinária. Porque a missa de Paulo VI, ela tem uns 60 anos. Então, se tem alguma forma extraordinária, seria a de Paulo VI. Agora, eu não gosto dessa expressão, forma extraordinária, forma ordinária. Não gosto. Acho que a missa não deveria ter esses dois nomes. Mas, enfim, vamos dar um crédito para essas duas expressões. Então, nesse caso, a missa extraordinária seria a mais nova. Porque a tradicional tem 1500 anos. Como é que essa missa de 1500 anos, pelo menos, é chamada de extraordinária? Ela que é ordinária durante séculos. Ela que está feita na grande tradição da igreja, protegida pelo sucessor de Pedro, pelos sucessores de Pedro. Por exemplo, outro dia a gente celebrava o Papa São Leão Magno, recordando o nosso atual Papa, né? Então, celebrávamos São Leão Magno e eu falava, olha, pessoal, São Leão Magno, que morreu no ano 461, 10 anos depois do Concílio de Calcedônia, no 451. Então, no ano 461 ele morreu. O Papa São Leão Magno, ele acrescentou duas coisas no cânon da missa. Ele acrescentou as palavras Sanctum Sacrificium Immaculatam Hostiam. Este santo sacrifício, essa hóstia imaculada. Então, quer dizer, nos tempos de São Leão Magno, o cânon ainda está, o nosso cânon romano, a oração eucarística primeira, como alguns chamariam, né? Ele ainda está sendo perfilado em detalhes, mas isso significa que ele já existia. Repito, o Papa Leão Magno morreu no ano 461. Se alguma missa é forma ordinária,
essa missa, evidentemente, é a missa tradicional. Sim. Porque ela nos acompanha pelo menos há 1.500 anos. E por isso a expressão missa de sempre, né, padre? Por isso a expressão missa de sempre. A gente também chama de missa gregoriana, porque já o Papa São Gregório Magno estruturou as coisas mais ou menos como nós temos hoje, né? Então, existe algumas coisas hoje na vida da igreja que é preciso entender que nós não podemos ficar presos ao jurisdicismo. Então, situação canônica irregular, situação canônica irregular. Ora, eu tenho certeza que na Igreja Católica há muitas realidades que ainda não têm a situação canônica regular. Tá? Então, quer dizer, isso não é um problema para nós na fraternidade. Não ter uma situação canônica regular. Tá, não tem regular? Tá, então nós estamos fazendo o caminho para ter. Mas uma coisa é isso, é o traje, que traje nós vamos utilizar no futuro, e outra coisa é a catolicidade. A catolicidade se mostra pela fé, pelos sacramentos e pelo governo hierárquico da igreja. Ora, temos todas essas coisas. Logo, plenamente católicos. E que não estão invertidas como estão sendo invertidas agora. E nem estão sendo invertidas, né? Então, plenamente católicos, sem nenhum medo de cisma, nem de excomunhão, nem de nada. Como é que vão me excomungar por rezar a missa da igreja? Não tem lógica. Não é matéria isso. da excomunhão, não é uma excomunhão. Né? Ah, não, porque você está desobedecendo. Desobedecendo o quê? Se essa missa foi autorizada no Concílio de Trento, canonizada, e depois, pelo Papa Pio V em 1570, disse, olha, todo padre, para todo sempre, tem autorização para rezá-la sempre. Qual primo tempo, que pode ser lida também, é pequenininha, né? Tem 3 páginas. Né? E depois, um Papa moderno, como Bento XVI, repetiu a mesma ideia. Bento XVI, nosso Sumorum Pontífice, diz, essa missa não pode ser proibida. Nunca foi abrogada, né? Nunca foi abrogada. Então, quer dizer, excomungar por rezar a missa. Desobedecendo a quem? Desobedecendo a um capricho do momento ou desobedecendo toda uma tradição de pelo menos 1.500 anos? Então, como dizia Monsenhor Marcelo Lefebvre, olha, vocês podem estar contra mim, mas a meu favor eu tenho todos os papas até o momento presente, todos os bispos até o momento presente e a catolicidade toda.